Você já pensou como seria uma invasão alienígena, só que realista, sem muita fantasia? Esse era o conceito do filme Invasão Batalha de Los Angeles, que tinha se inspirado em um acontecimento que rolou nos anos 40 no nosso mundo e buscava fazer um blockbuster de ação, só que mais ancorado na realidade. O filme até foi um sucesso modesto e o final completamente em aberto indicava uma sequência, mas ela nunca aconteceu. Vem comigo que hoje eu vou te explicar essa história. Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje vamos falar de um filme que ele é meio de guerra, meio invasão alien e meio documentário. Pois é, esse filme aqui tem 3 metades e o mais esquisito disso é que um dos heróis dessa história lutando contra uma invasão alien para proteger o nosso planeta é ninguém menos que o Neo. Prepare to fire! Hold it! Friendly, sir. Mas antes da gente ver o que é que rolou com essa invasão alien e com esse cantor aleatório nesse filme aqui, se você já conhece o canal, não esquece de deixar aquele like gostoso, já é? Agora, se você tava morando em Marte em 2012, chegou nos cinemas o filme Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. Esse filme prometia ser o melhor filme de invasão alien nos Estados Unidos daquela semana, e a história acompanhava um esquadrão de fuzileiros navais lutando contra uma colonização alienígena em curso. Os aliens olharam para a Terra, acharam nosso planeta lindo e resolveram nos colonizar sem mais nem menos. Com as principais cidades do mundo sitiadas, Los Angeles acaba sendo evacuada e agora o esquadrão, que tem um velho que estava prestes a se aposentar, um líder sem experiência e um cantor, devem combater essas criaturas malignas. What the hell is that thing? Pô, essa história de ver o Neo todo paramentado de militar saindo pra guerra é muito esquisito, cara. Mas tudo bem, tem quem goste, e uma dessas pessoas era o diretor, o Jonathan Liebesman, um cara cujo grande sucesso tinha sido O Massacre da Serra Elétrica, o início, filme lá de 2006. A ideia do diretor era fazer um filme que tivesse uma pegada mais realista, né? O que realmente aconteceria se de fato os aliens chegassem pra colonizar a gente. E o que ele acabou usando de inspiração para alcançar isso foi uma mistura de Falcão Negro em Perigo, O Resgate do Soldado Ryan e um estilo de filmagem quase como se fosse um documentário. Não no sentido de narração ou de exposição, mas no sentido da filmagem, né? A gente tá lá em primeira mão, quase como se a gente fosse um jornalista acompanhando aquele grupo, aquele squad de soldados tentando repelir os aliens. E a coisa mais estranha e mais curiosa que serviu de inspiração pro diretor conceber essa história aqui foi, na realidade, um evento que aconteceu aqui no nosso mundo real. Lá no ano de 1942, ainda em meio à Segunda Guerra, os Estados Unidos lançaram um ataque massivo contra um objeto não identificado que sobrevoava os céus de Los Angeles na calada da noite. Inicialmente, eles suspeitavam ser aeronaves do Japão, mas apesar de toda a artilharia, nada parecia afetar o tal objeto. Alarmes soaram, a cidade entrou em estado de emergência, entrou em completo blackout, 5 pessoas morreram na confusão, mas no fim das contas o evento foi declarado como um alarme falso. Muito suspeito, muito esquisito, pois é, foi o que muita gente achou naquela época também. Muitos dos relatos daquela época diziam que esse tal objeto voador tinha uma certa inteligência, se mostrava com movimentos controlados e era algo pouco mundano. Até mesmo alguns documentos lá dos Estados Unidos, aos quais eu tive um acesso exclusivo, mencionavam que alguns destroços recuperados lá na costa da Califórnia, na realidade era algo que os americanos acreditavam não serem objetos desse planeta. Esse episódio gerou toda uma conspiração em relação ao que aconteceu naquela noite e ele ficou conhecido como Batalha de Los Angeles. Somente muitos anos depois, quando a guerra já tinha acabado, lá no ano de 83, que o governo dos Estados Unidos concluiu que o objeto não identificado que causou o caos inicial daquela noite aconteceu por conta de um balão meteorológico. Era tudo mentira! O que me deixa pensando que essa história aqui talvez não seja uma boa inspiração pro filme. We don't know how strong their forces or what they're capable of! Everybody move out! Move out!
Mas independente disso, essa mistura de teoria da conspiração e uma pitadinha de suspense acabou sendo a maior inspiração do diretor para fazer o filme, que aliás foi ideia dele mesmo, tá? Com essa produção em andamento, quem chegou para ficar encarregado do roteiro foi o Christopher Bertolini, que só tinha escrito A Filha do General e depois desse filme aqui também não escreveu mais nada pro cinema. E para fazer um blockbuster extremamente explosivo pro cinema, o estúdio trouxe o Duas Caras e a mulher que não pode ver uma explosão e uma pancadaria que ela chega junto, a Michelle Rodrigues. Mas ó, se você pensa que vida de ator milionário é fácil, na verdade, você deve estar correto, tá? A vida de milionário é fácil mesmo. Mas, pelo menos nesse caso aqui, os atores tiveram que suar bastante pra poder fazer valer o dinheiro que eles iam receber. Porque com toda essa ideia de deixar as coisas o mais realista possível, os atores fizeram uma imersão de 3 semanas de treinamento com os fuzileiros navais. Então, eles não tinham como lavar roupa, ninguém podia voltar pra casa, não era permitido celular, tudo feito certinho pra impedir qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Tudo estava indo muito bem, até que em 2010, a Sony, que era a distribuidora desse filme aqui, resolveu colocar um temperinho nessa história e colocar esse filme em evidência de um jeito um tanto quanto esquisito. Isso porque lá em 2010 também tava para sair um filme chamado Skyline. A premissa era de luzes esquisitas vindo de um céu noturno que indicavam uma invasão alienígena na cidade de Los Angeles. A Sony achou que essa premissa tava um pouquinho igual demais ao filme que eles iam lançar em 2011, o que na realidade nem faz tanto sentido assim, porque todo mundo sabe que mapa de alienígena, quando se trata de planeta Terra, só tem um território, os Estados Unidos. Então, evidentemente que é lá que eles vão atacar. E como isso acontece a cada 2 anos, tudo bem, não tinha lá muita coisa que eles pudessem reclamar até então. O problema é que como esse filme, o Skyline, se passava exatamente em Los Angeles e os diretores dele eram o Colin e o Greg Strauss, que eram os donos da empresa que tinha trabalhado com os efeitos visuais de batalha em Los Angeles, a Sony começou a achar tudo muito suspeito. A empresa olhou para essa história e estava dizendo que tinha possibilidade desses 2 diretores terem roubado ideias que eles viram no filme para poderem fazer o Skyline e que eles tinham violado os acordos com a Sony. Essa história acabou não indo para frente. A Sony desistiu do processo, mas todo esse bafafá acabou gerando uma enorme expectativa em cima de Batalha de Los Angeles. Afinal, agora ele estava extremamente em evidência e todo mundo queria saber o que é que ia sair desse filme aqui. E o mundo finalmente pôde ver esse filme aqui ali em 2011, quando ele estreou, e eu vou te falar, em termos de grana, ele não fez feio não, tá? Ele teve um orçamento de 70 milhões de dólares, e no seu final de semana de estreia, ele ficou já em primeiro lugar, levando 35 milhões pra casa. Mas essa empolgação não durou tanto assim. Na sua segunda semana, a arrecadação do filme já tinha caído 58%, o que é considerado algo comum, porém já no próximo do preocupante. Porque em geral, o que os especialistas dizem por aí é que se essa arrecadação da primeira para a segunda semana cai ali por volta dos 60%, isso é um indicativo preocupante. E Batalha de Los Angeles não chegou lá propriamente dito, mas estava mais próximo do preocupante do que do otimismo. Até porque, dali pra frente, o mais provável é que esse filme só continuasse perdendo fôlego. No total, ele acabou fazendo 211 milhões de dólares, mas lá nos Estados Unidos ele não fez tanta grana, ficou ali por volta de 83 milhões, o que colocava ele na categoria de sucesso, porém um sucesso modesto. Mas bem, um sucesso modesto ainda é muitas vezes tudo o que é necessário para o estúdio aprovar uma sequência. Só que nesse caso aqui, além de um sucesso modesto nas bilheterias, o filme também foi um fracasso modesto com a galera. Ele tá com nota 5.7 no IMDb e 37% de aprovação dos críticos e 48% do público no Rotten Tomatoes. Ou seja, pro público em geral, ele foi bem o que as bilheterias demonstraram, em especial lá nos Estados Unidos. A galera foi, assistiu e achou um tremendo... Aliás, a crítica mais severa em relação a esse filme aqui foi feita pelo Roger Ebert, um cara super reconhecido na cena de críticos lá de Hollywood, que não teve pena, chamou a mãe de galinha, o pai de coxinha e comeu os dois. Ele disse que esse filme era uma ficção científica que era um insulto às palavras ciência, ficção e até ao hífen entre elas. Bom, nessa época, o Roger Ebert, que não tá mais vivo hoje em dia, já tava lá próximo dos seus 70 anos e não tava
tava nem aí pra nada, irmão. Velho, não quer nem saber, tacou-lhe o pau no filme. Já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa. Mas, curiosamente, apesar de toda essa recepção negativa, o filme chegou a ter uma sequência meio que anunciada pelo diretor lá na época. Ele chegou a dizer que já tinha começado a escrever o script, mas não podia revelar muito porque o estúdio não estava permitindo. E assim, é óbvio que uma sequência tinha que estar nos planos, né, gente? Afinal, esse filme termina completamente em aberto. Só que aí o tempo foi passando, o estúdio foi meio que deixando de lado, o filme não tinha conseguido fazer a grana que eles queriam e também não tinham conseguido angariar uma fanbase sólida que tava ali pedindo por mais desse universo e, portanto, os produtores meio que deixaram essa história engavetada pra nunca mais se ver. Algo que pra mim até que faz algum sentido, porque, gente, o que não falta é filme de invasão alienígena nos Estados Unidos saindo lá de Hollywood. Então, assim, se você não conseguir fazer algo que realmente se destaque dentro dessa temática, seja porque vai ser um sucesso comercial estrondoso ou porque vai ser uma premissa tão diferente que vai trazer uma fanbase muito fiel, os executivos vão olhar pra isso aqui e pensar, pra que eu vou perder meu tempo ainda nesse universo? Ano que vem já tem um outro enlatado sendo produzido em massa exatamente com essa mesma temática, só que com o fator novidade. É mais fácil simplesmente tocar o barco e fazer o próximo filme de invasão alienígena nos Estados Unidos. E falando especificamente desse filme aqui, eu acho que, sinceramente, ele realmente não tem nada demais. Ele acaba pegando um tema que já é super utilizado e não entrega nada de muito diferente naquela temática. Tá lá, mais uma vez, como uma propaganda do exército norte-americano, aquela coisa glorificada. Olha só como os nossos fuzileiros são os salvadores do mundo, e explosão, e ação frenética, e não sei o que, mas sinceramente com muito pouca substância narrativa, tanto de personagens quanto da trama central. O filme foca bastante nas sequências de ação, procurando deixar a gente num estado de frenesi quase que permanente, mas eu acho que ele focou tanto nisso que ele acabou se tornando repetitivo, e aí pra mim ficou parecendo que as cenas eram praticamente todas iguais, desde o começo do filme, passando pelo meio até lá na sua conclusão. E ok, eu acho que o espetáculo visual até pode ser bonito, só que como ele acontece o tempo todo e não tem uma mudança ali do que eu tô vendo ao longo do filme inteiro, eu acho uma experiência um tanto quanto enfadonha. E eu entendo que o foco era fazer uma parada um pouco mais realista, só que como você não tem um personagem com camadas um pouco mais bem exploradas, acaba que o filme precisa colocar todas as suas forças nas sequências de ação que também não tem a possibilidade de serem extremamente mirabolantes ou muito diferentes, exatamente porque o filme se propõe a ser algo bem próximo da realidade. E aí, no fim das contas, eu achei esse filme aqui bem qualquer coisa, sabe? Lembrando que isso aqui é a minha opinião, baseada no meu gosto pessoal. Se você gostou do filme, irmão, beleza, não tem problema, a gente pode discordar. Invasão, Batalha de Los Angeles terminou com um final em aberto, mas como seu sucesso financeiro foi bem modesto, o filme não ressoou com um público amplo, e o seu tema é o tipo de filme que Hollywood produz a cada ano, essa obra acabou sendo deixada de lado para que os produtores pudessem pensar em qual seria a próxima invasão alienígena nos Estados Unidos, que poderia de fato fazer um grande sucesso com o público. Antes de você ir, deixa nos comentários se você gostaria de ter visto uma sequência desse filme e, aliás, como é que isso aconteceria, e aproveita e também deixa sugestões de outros temas para eu trazer aqui no canal para vocês. Ah, e se você ainda tá aqui, um breve recadinho final. Se você semana passada percebeu que faltou um vídeo aqui no canal, porque geralmente eu coloco 3 durante a semana, mas eu só coloquei 2, fica tranquilo, o canal continua vivo, tá? A gente continua firme, mas nem sempre eu consigo colocar tudo encaixado bem aqui na rotina. Segunda e sexta eu garanto o vídeo. Nas quartas eu faço o possível, só que como tudo aqui fica comigo, roteiro, pesquisa, edição, gravação, nem sempre eu consigo colocar esse terceiro vídeo. Às vezes simplesmente falta um pouquinho de tempo, mas não se assuste. Valeu, gente, muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima.